Quando nós entendemos e compreendemos a história de Israel e o amor de Deus para com o seu povo e a aliança que ele faz com os homens, através de sua nação escolhida, através de Abraão, Isaque e Jacó, que depois foi transformado seu nome para Israel, porque seria multidões de nações. A palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nos leva a analisar a história, a analisar o passado de Israel também. Porque nós vamos ver que a nação de Israel ela foi muito precipitada e cometeu muitos erros, muitos pecados que levaram a consequências muito sérias para o povo de Deus. De certa forma, Deus permitiu que seus inimigos os cercassem e os espalhassem por todo o mundo. E também vemos que em outros profetas tem profecias que vai voltar a trazer essa nação novamente para Deus através de Cristo, mas não em forma de linhagem sanguínea, e sim através do sacrifício de Cristo e através da união das duas casas de Israel. O leitor e o o evangelho de Mateus, ele tenta passar para os judeus da época, ali do Novo Testamento, o segmento entre Jesus e Moisés, porque naquela época, né, os judeus, eles tinham muita reverência ali com Moisés e Elias, então eles analisavam a lei, né, e ali o Evangelho de Mateus, ele tenta conectar Jesus com Moisés para eles fazer o trocadilho. Por exemplo, Jesus, ele foi perseguido ao nascer, e Moisés também foi perseguido ao nascer. Jesus ele foi se refugiar no Egito, assim como Moisés também foi refugiado na casa de Faraó. E depois Jesus volta do Egito, assim como Moisés também voltou do Egito. E Jesus também passou 40 dias no deserto, assim também como Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. No Sermão da Montanha, Jesus ele dá vários sermões ali e faz alusões também à lei. E também Moisés, todos nós sabemos que ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, não é mesmo? Então, Jesus, de certa forma, o Messias, descrito principalmente no livro de Isaías, ele foi uma pedra de tropeço que serviu para a nação de Israel naquele tempo. Nós sabemos que hoje tem o país que chama Israel, onde tem lá Jerusalém até os dias de hoje, tem muita história lá, e nós sabemos que não existe um Israel de uma tribo de Judá, que ficou lá, que se uniu com Benjamim. Israel é as 12 tribos unidas novamente, que é o que Cristo vai fazer no milênio, no seu retorno, no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos santos, após todos os acontecimentos descritos no livro de Apocalipse, no tempo do fim, do nosso tempo para frente. A Bíblia tem profecias desenroladas para acontecer. Então Cristo, ele foi de certa forma pedra de tropeço para aquele povo naquele tempo. Foi predito que Cristo foi como uma ovelha muda para o matadouro pelo seu próprio povo, que era, como se diz na época, era as trevas, né, que encobriam o mundo, e Jesus era a luz. Nós vamos ver lá em Malaquias capítulo 3, no verso 1, que diz: Eis que envio o meu mensageiro que prepararia o caminho diante de mim, de repente, e virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui é uma clara alusão que Malaquias faz a João Batista, que abriria o caminho para Jesus, quando ele fala ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista abriu o caminho para que Jesus, né, fosse anunciado. Nós vamos ver aqui em Isaías 40, no verso 3 e 4, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas
do nosso Deus. A gente sabe que João Batista vivia no ermo, né? Nos desertos, alimentava-se de mel silvestres e gafanhotos, tinha o costume de batizar as pessoas, fazer a purificação nas águas. Então vemos que os profetas, Isaías, o profeta Malaquias, já anunciava coisas que aconteceram no Novo Testamento. E é muito, como se diz, é muito esquisito que o povo lá não lê essas coisas e não compara com Jesus. É um povo de dura cerveza, né? De coração, um povo duro, de não entender, a cegueira deles são muito grandes. Então, de certa forma, irmãos, o que está acontecendo foi, até nos dias de hoje, foi predito pela palavra de Deus. Israel como um todo foi espalhada e sofreu muito ao longo dos séculos. O povo de Deus, ali nos séculos passados, foram expulsos de vários países da Europa, enfrentaram várias dificuldades ao longo do tempo, até a chegada da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram dizimados, morreram ali cerca de 6 milhões de judeus nesse tempo, até a Segunda Guerra Mundial, mas nós sabemos que ali a partir de 1948, com as organizações das Nações Unidas, foi ali declarado o Estado de Israel novamente, cumprindo várias profecias, e ali mostrou a mão de Deus sobre o povo, né? Sobre promessas que haveria de acontecer no futuro sobre aquele povo. Se nós formos analisar o que o profeta Oséias também fala aqui no capítulo 3, a partir do verso 3, vocês vão ver que vai estar assim. Ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não se prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. A gente sabe que Deus ele faz um trocadilho em que ele é o marido e nós somos a esposa. E aqui está falando que o povo de Israel ele ficaria muitos dias sem templo, sem estoura sacerdotal e sem templo, e que o povo não ia se prostituir. O povo de Deus ia buscar o Messias, ia analisar as Escrituras, o Evangelho ia ser pregado em todo mundo, e que o povo não ia se prostituir. Embora o povo, a casa de Judá, lá no Oriente, esteja no erro e no pecado, tem muitos que estão se convertendo, estão reconhecendo Cristo como Messias. No verso 4 vai dizer: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem o éfode, a roupa do sumo sacerdote, sem os costumes da lei, né? Sem os costumes que eram feitos na antiga aliança. Depois tornarão, aí que no verso 5 é profético, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. Aqui quando fala de Davi, fala de Jesus. Vocês compreendem isso, né? E temerão o Senhor e sua bondade no fim dos dias, ou seja, nos nossos dias. Então, aqui, a palavra-chave, tornarão os filhos de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel, Efraim, frutífero, mundo todo, certo? Então, hoje em dia não faz sentido nenhum os judeus ficar batendo a cabeça no muro, clamando, buscando e tudo, sendo que a palavra está na cara deles, e Deus ainda é misericordioso com eles. Deus ainda vai tratar bastante coisas com eles, mas, de certa forma, pelo que eu conheço e pelo que a gente conhece das Escrituras, muitos judeus vão se converter e vão fazer parte da salvação também, junto com a casa de Israel, mas muitos também não vão. A gente sabe que no milênio, muitos deles não vão ter corpos glorificados, e a partir daí em diante a gente tem que compreender que o que vai acontecer no milênio, Deus fala no livro de Ezequiel, a partir do verso 40 em diante, para frente. Ali Deus faz uma obra de arte, Deus ali é um engenheiro, um arquiteto, ele dá a planta para Ezequiel, para que nós podemos
compreender o que vai acontecer no futuro, na Nova Jerusalém, que vai acontecer na terra, mas tem uma no céu preparada também. Tem gente que acha que nós vamos herdar só a terra, né, que a gente vai ficar falando só como, igual o testemunho de Jeová fala, mas não, vai ter acesso ao céu também. Depois de 1000 anos, depois do 7º milênio, tem a eternidade, depois tem o julgamento do mundo inteiro, tem a segunda ressurreição, e tem várias coisas para acontecer. Então é um assunto que engloba muito conhecimento que você tem de história literal de Israel. Vai depender do que você conhece dos profetas e que fala, né, de João Batista, que abriu o caminho para Cristo, que foi uma pedra de tropeço para o povo, e até o sofrimento desse povo até os nossos dias. Então nós sabemos aqui que esses muitos dias que o povo não ia se prostituir, são esses 2000 anos de Cristo até nós, que buscamos verdadeiramente, cremos em Cristo, estamos analisando as Escrituras e estamos tentando agora desenrolar o Apocalipse para vocês, para nós, e mostrando para vocês que vai vir uma grande tribulação nesse mundo. Mostrando para vocês que, para a gente não conformar com esse mundo, por mais que ele seja bonito, a gente tem essas coisas legais no nosso tempo, mas ele está sendo preparado para uma grande tribulação que há de vir. Porque Satanás tem cercado muitos e agora daqui para frente vai acontecer muitas coisas neste mundo, como inteligência artificial, como coisas tecnológicas, coisas que vão dificultar muito o evangelho, que cada vez mais vai ser perseguido e vai ser tirado das plataformas. Então nós temos aí uma curta jornada para compreender isto e passar para vocês esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, pessoal, agradeço vocês até aqui e até o próximo raciocínio, tá bom? Fiquem na paz.